o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos, e o mundo, através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Você quer fazer o bem para alguém? Faça o share do nosso aplicativo, coloca aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos inimigos. Vamos espalhar a mensagem de Deus por esse mundo afora, porque enquanto houver vida, há esperança de salvação, esperança de dias melhores. Acredite, acreditar é uma força que temos. Acredite em Deus, mas acredite também em você. Acredite no seu potencial, acredite no seu talento. Quando Jesus falou a parábola dos talentos, ele estava querendo abrir os nossos olhos e entender que cada um de nós temos condições de multiplicar os nossos talentos. Há quem esteja enterrando o seu talento, há quem esteja escondendo, mas há quem esteja trabalhando para multiplicá-lo. Deixa eu dar um pulinho então para falar com meu irmão de fé, o pastor Costa, pastor Alexandre Costa, mais conhecido pela mamãe como Júnior. Pastor Júnior, bom dia! Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Pois é, pastor Rodrigo, depois eu vou contar a história pro senhor, porque o Júnior, hein? Juninho. Então, nessa manhã de sexta-feira, tá frio, calor, tempo tá bom aí, pastor Alexandre? Tá um tempo agradável, pastor Rodrigo, uma manhã bem maravilhosa, mas como sempre no período da tarde vai dar aquela aquecida. E vem a chuva, sinal de bênção. Vamos de canção bonita. Tá começando, o seu, o meu, o Bom Dia América. Bom dia! Diante do teu olhar, eu quero sempre estar em comunhão contigo, podendo te adorar. Diante do teu olhar, eu tenho a proteção, guardado estou, eu sigo na luz do teu olhar. Teu olhar está em toda parte. Teu olhar revela que eu preciso te olhar. Gestos de amor e te amar. Eu quero viver na luz do teu olhar. Diante do teu olhar, eu tenho a luz de Deus clareando minha mente, ungindo os olhos meus. Diante do teu olhar, eu tenho a compreensão de que nada sou, que só tu és digno de adoração. Teu olhar está em toda parte. Teu olhar
sempre nervosa, sempre com raiva, chorando, sempre querendo achar uma coisa para preencher o vazio que eu estava sentindo, aquele vazio que nada preenchia. Meu nome é Patrícia, eu tenho 43 anos de idade e eu sempre fui muito triste, uma criança triste. Quando eu nasci, eu fui rejeitada pelo meu pai. Meu pai era muito violento, traía minha mãe, batia na minha mãe, até ela fugiu dele, ele dormindo, bêbado, e ela pegou a gente, tudo que a gente tinha no carro, e a gente fugiu. Tinha que morar escondida numa casa, sem ninguém saber, para ele não vir atrás da gente. E foi indo a minha vida, adolescência, perdida, assim, sofrendo trauma, com medo. Com 14 anos de idade, eu tentei me suicidar tomando pílulas. E minha mãe me internou por 2 semanas num lugar médico. Eles falaram que eu tinha depressão, que eu ia ter que tomar remédio pro resto da minha vida. E minha mãe, não aguentando isso, me mandou pro Brasil. Quando eu fui, eu estava muito tomando remédio, estava meio desorientada, e meus avós me levaram pro centro espírita. Aquele ali não me fazia medo. Eu achava que eu escutava vozes, eu via vultos, entende? Eu via coisas assim, parecia coisas na parede, e eu engravidei com 16 anos de idade, e que eu fui, quando eu engravidei com 16 anos de idade, a minha tia me forçou a fazer um aborto escondido da minha avó. Foi assim, ela me pegou pelo pescoço, me colocou na parede e falou: você não vai ter essa criança, e se você contar para sua avó, eu te mato. Sendo mãe, sendo esposa, eu não conseguia fazer nada direito. Eu sempre, assim, com um ódio dentro de mim. Eu tinha uma raiva, um rancor, e sempre deprimida. E nunca fui feliz no amor. E engravidei logo de novo do segundo filho, e tive 2 filhos com esse esposo, mas logo eu peguei meus 2 filhos e fugi de casa. Fui de primeiro casamento logo pro segundo casamento. Fui pra igreja americana, onde que meu segundo marido, além daquele ponto, falou que ia pra igreja, ele ia servir comigo. Quando eu descobri, ele estava fumando maconha. E eu falei com ele que eu não queria ficar com ele se fumasse maconha, mas ali foi que eu comecei nas drogas, porque eu era nervosa. Ele falava que eu era muito nervosa e eu tinha depressão e que a maconha ia me ajudar. E eu fui cair naquilo. E da maconha veio o ecstasy, falando que o ecstasy ia me ajudar com meus emoções, que eu ia sentir mais feliz. Eu sempre uma pessoa querendo correr atrás de felicidade, de ser feliz. E eu nunca era feliz no amor. Eu não me amava como que eu ia amar alguém. Nem meus filhos eu conseguia amar direito. E todas as decisões que eu fazia era pela emoção. Tudo fazendo coisa errada pela emoção. Vivendo nessa vida de emoção, indo pra igreja, sim, tentando achar uma coisa para me preencher. Se não era depois do ecstasy, ir bebendo, indo nas boates, já com o segundo casamento quase derrotado, no meio das drogas, saindo nas boates, e coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida. Aí de repente eu conheci meu terceiro marido, que eu achei que aquele era amor, paixão, que um homem que ia me ajudar, amava meus filhos, que finalmente um homem que ia gostar dos meus filhos, sempre atrás de uma pessoa para me ajudar com meus filhos, sempre uma pessoa querendo me preencher, me dar o valor
que eu esperava. Eu sempre queria aquele valor de uma pessoa, que a pessoa me dava valor. Eu não tinha valor em mim, eu não me dava valor. E a gente teve eu casada com o segundo marido, eu cometi o adultério. Eu traí meu segundo marido com o meu terceiro marido, que a gente acabou casando. E quando eu separei do segundo para ficar com ele, com o terceiro, até meu ex-marido, meu terceiro marido me largou para outra mulher. E nesse ponto eu já tinha uma filha com ele, eu estava com 3 filhos, era mesmo uma vida derrotada. Quando eu cheguei no fundo do poço, que eu estava indo nos bares no final de semana e para a igreja no domingo. Eu bebia sexta, sábado e ia para a igreja no domingo. Que chegou no ponto que eu, de novo, aí eu falei para a esposa do pastor que eu estava fazendo isso. Eu cheguei até me deitar com os homens, falando, eu não vou casar mais, eu nunca dei certo no amor, então, quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar. Finalmente, foi quando eu conheci o meu marido agora, e ele até me fez o convite de vir aqui na Igreja Universal. E eu falei, tá bom, eu vou. E quando eu vim aqui, eu senti uma paz quando eu cheguei. Eu tava com a vida no fundo do poço. Quantas vezes eu tentei me suicidar? Que eu saía com os homens querendo esperança que alguém ia me matar. Que eu não tinha nem coragem de me matar. Eu já não queria enfrentar mais a vida. Eu já tinha perdido toda a esperança. Uma vida sempre destruída. E comecei a ter libertação da depressão. Eu venci a depressão fazendo as correntes, fazendo os propósitos. Hoje em dia eu sou uma pessoa feliz, alegre, por causa do Espírito Santo. Eu não preciso de mais nada para me fazer feliz. Eu não preciso de um relacionamento. Eu não preciso de bebida. Eu não preciso de pílulas de remédio. Nada disso. É o Espírito Santo que me dá essa alegria e que me faz vencer cada dia. Eu quero salvar almas. Quero que nenhuma pessoa passe o que eu passei. Nunca quero deixar de falar do amor de Jesus, o que Ele fez por mim. A Patrícia, ela venceu a depressão. E você sabe que a depressão, ela também é um dos sintomas que mostra que uma pessoa tem sido vítima da ação de um mal. Minha amiga, Jesus, quando curou um paralítico, primeiro ele curou a alma daquele rapaz. Primeiro ele disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados, porque a alma dele estava ferida, a alma dele estava machucada. Depois, Jesus disse assim para ele, olha, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre tudo aqui na terra, ele disse assim, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. E foi o que aconteceu. Aquele homem recebeu o milagre. E é o que está à sua disposição, né, pastor Alexandre? É verdade, porque o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. A sua palavra não envelheceu. Você, de repente, tem vivenciado um momento difícil, tem enfrentado problemas. De repente você tem enfrentado um diagnóstico médico, de repente você tem enfrentado um problema na sua família, um problema financeiro. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é o mesmo. Assim como o poder dele operou no passado, ele opera nos dias de hoje na vida daqueles que creem. Quando nós falamos de crer, quando nós falamos da fé, a fé é a certeza daquilo que se espera. O que é que você espera? Você espera ter uma família transformada?
Você espera ter a cura para o seu corpo, a cura para essa depressão? A fé é isso, é você já se enxergar curado dessa dor, desse sofrimento, com uma vida transformada. Pastor Rodrigo. Hoje nós vamos combater os 10 sintomas. E eu quero que agora, se possível, pegue aí o seu celular, pegue uma folha de papel, ouça com muita atenção a respeito dos 10 sintomas e depois você vai marcar qual deles você tem ou alguém da sua casa carrega um sintoma desse. Ouça só. Preste muita atenção nestes 10 sintomas. Você pode estar sendo vítima de um ritual. Dores de cabeça constantes. A dor é insuportável e a pessoa que sofre deste sintoma não consegue achar nenhum medicamento que possa passar a dor. E todos os dias, naquela mesma hora, essa dor volta com toda a intensidade, dando a impressão que a cabeça vai explodir. Medo. A pessoa que tem esse sintoma sente medo de tudo que está em seu redor. Tem medo do escuro, de sair de casa, de ficar sozinho. Medo de morrer e até medo do que pode acontecer no amanhã. Ela fica travada nesse sintoma e, na maioria das vezes, não consegue nem sair de casa, pois sempre acha que algo de ruim pode acontecer com ela. Depressão. Uma tristeza constante a faz se sentir a pior pessoa do mundo. Tudo é motivo para chorar e sente um grande vazio em seu interior. Nada e ninguém é capaz de fazê-la feliz. Ataques ou desmaios. Não existe hora nem lugar, tampouco uma explicação. Quando menos se espera, o corpo desfalece ou a pessoa sente um pânico incontrolável, a impossibilitando de seguir a sua rotina diária. Visão de vultos e audição de vozes. Há uma tormenta e a sensação de presença de alguém é constante. Muitas vezes, aquele corpo sombrio passa trazendo arrepios no corpo inteiro. De repente, a pessoa escuta alguém chamando seu nome, mesmo estando sozinha naquele local. Vícios. A pessoa sente um desejo incontrolável. Ela até promete para si mesma e para todos que não vai mais se deixar levar. Mas aquele desejo é mais forte do que ela. E mesmo tentando não se entregar, quando ela cai em si, já está dominada novamente. Doenças sem diagnóstico. Diversos exames são feitos com vários médicos, mas de nada adianta. As dores continuam sem nenhuma causa aparente. Nenhum especialista encontra uma resposta. Pensamento de suicídio. O desânimo é uma constante. Nada mais faz sentido. E o sofrimento a leva a crer que, para ela, a morte seria a melhor solução. Insônia. A noite chega e o sono não vem. Os pensamentos negativos atormentam a mente durante toda a madrugada. E somente remédios para dormir trazem o sono forçado. Nervosismo. A pessoa sente de repente uma enorme raiva dentro de si. E sem motivo aparente, começa a jogar coisas no chão, agredir os filhos, brigar com o marido ou esposa. Mas depois, bate o arrependimento e a deixa totalmente arrasada. E você, tem algum desses sintomas? Fique atento, você pode ter sido vítima de um ritual. Vem chegando
você tão só. Coração apertado, nem percebeu como é lindo o pôr do sol e começa a chorar. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria haverá ao amanhecer, e um novo dia vai nascer. O céu se encheu de estrelas, o sol já se foi. Coração apertado, só quero ouvir uma voz dizendo assim: filho meu, confia em mim. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria haverá ao amanhecer, e um novo dia vai, e um novo dia vai nascer. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, e um novo dia vai nascer. Uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, e um novo dia vai nascer, e um novo dia vai nascer, e um novo dia vai nascer. O meu casamento era um casamento muito complicado, tinha muitas coisas, muitas dificuldades, eu não era feliz. E aí começou a depressão, porque por conta disso eu sentia muita dor de cabeça constante. E quando dava essa dor de cabeça, eu já sabia, quando eu levantava, eu já sabia que eu ia ficar doente. Já começava pronto, o dia para mim já não prestava, já não fazia mais nada, já não saía. Aí já ficava esperando e acabava que ficava doente mesmo e ia parar no hospital. Aí voltava, passava uns 15 dias essa dor de cabeça. Chegava a ficar 15 dias sem dormir. Cheguei a tomar remédio, ficar com 7 comprimidos. Quando eu fui dar conta, era 7 comprimidos que eu tomava por dia. E esses remédios já não estavam mais fazendo efeito. Daí veio a tristeza, né? Fiquei uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não saía mais sozinha. Eu era nova ainda, mas eu já estava me sentindo inválida. Já estava precisando de alguém para sair comigo. Já não podia ficar em lugar muito fechado, já não podia ficar em lugar de muita gente. E meu marido bebia muito. E por causa disso, que ele bebia muito, aí vinha as brigas, sabe? A infelicidade, as crianças pequenas. E eu me tornei essa pessoa muito triste. Eu era uma pessoa muito triste e amargurada. E a vida para mim estava ficando sem sentido, por conta dessa dificuldade que ele bebia. Era uma pessoa boa, mas bebia muito.
E a gente acaba brigando, acaba tendo muitas dificuldades. Eu era infeliz, me tornei uma pessoa muito infeliz. Recebi um convite da uma pessoa, ela me convidou para participar de uma corrente de libertação. E no início eu resisti, eu não queria vir, mas aí acabei que eu vim. E quando eu cheguei eu já senti diferente, já senti uma paz, senti um alívio e continuei fazendo as correntes, perseverando, fazendo a corrente de libertação e fui me libertando. A dor de cabeça, ela desapareceu. Eu já não tinha mais dor de cabeça. Aí já não precisava mais tomar remédio. Que bacana, né? A dor de cabeça desapareceu, a enfermidade sumiu, porque ela buscou. Sabe quem ela buscou? Ela buscou o autor e consumador da fé. Hoje, sexta-feira, o senhor vai estar em Tampa, 8 da noite, né, pastor Alexandre? Exatamente, pastor Rodrigo. Estaremos aqui nessa reunião de fé que vai ajudar muitas pessoas a serem livres dos seus tormentos. Ela pode escrever qual dos sintomas ela tem na vida dela, levar, porque nós vamos orar forte. Não vai ser uma oração bonita não, uma oração forte e vai haver libertação. 8 da noite, o endereço, pastor Alexandre? 133 da West Hillsborough Avenue, aqui na cidade de Tampa. Nós vamos arrancar esse mal da sua vida, porque insônia não vem de Deus, não vem. Medo não vem de Deus. Síndrome do pânico, nervosismo, essa pessoa está aí, pastor Alexandre, depressiva, está pensando até em cometer suicídio, né? É verdade, pessoas que elas têm a todo tempo ataques, né, desmaios constantes, isso não é normal. O testemunho eu tive aqui na semana passada. Na hora da oração forte, nós repreendemos o mal causador da morte. E na hora, um filho de uma senhora estava sofrendo um acidente de automóvel, mas Deus o livrou. Olha a importância da senhora mãe, esposa, marido, vir buscar pelos seus. Ouça o testemunho de mais uma senhora que venceu o espírito da depressão, venceu os 10 sintomas por meio da fé. Tudo começou após a morte da minha mãe. Minha mãe tinha um câncer e durante um ano ela ficou de cama, sofrendo, e ela era casada. E durante esse intervalo da doença dela, o meu pai arrumou um amante e eu cheguei a descobrir que ele tinha essa amante. Só que como minha mãe estava de cama, eu não poderia falar nada para ela. Porque se eu falasse, ela poderia ficar pior do que ela estava. E daquele momento em diante eu comecei a guardar uma mágoa, um ressentimento do meu pai. Porque ao invés de ele estar ajudando a minha mãe, ele estava se envolvendo com outra mulher. E durante esse intervalo todo, a minha mãe ficou doente e ele com outra mulher e eu com esse sentimento dentro de mim. Minha mãe veio a falecer e no dia que minha mãe faleceu, ela foi enterrada. O meu pai foi para a casa da amante dele e naquele dia ele voltou com uma marca no pescoço. E chegou em casa e falou que não queria mais morar lá e que ia embora. Eu tinha 14 anos, a minha irmã mais velha tinha 15, e os meus irmãos, um tinha 4, outro tinha 10. E os meus 2 irmãos pequenos, ele pegou, falou, eu vou levar os 2, se vocês dois quiserem vir comigo, você vem. E como eu já estava muito magoada com ele, eu falei para ele que eu não ia. E a minha irmã não sabia da história, minha irmã ficou muito triste, também falou que não iria. Aí a gente ficou desempregada, a gente não tinha emprego, ficamos com a ajuda de vizinhos e ficamos por um tempo na minha casa. Só que como eu não estava trabalhando, tinha 14 anos e minha irmã também não, a minha tia chamou a minha irmã para ir trabalhar e minha irmã teve que sair de casa para poder trazer o sustento pra gente. E eu fiquei morando sozinha. Então eu já estava magoada e quando eu me deparei com a situação, olhei a minha casa grande, enorme, e me vi sozinha. Eu tinha mãe, tinha pai, tinha irmãos e aparentemente quando eu olhei já não tinha mais ninguém comigo.
depois daquela situação toda, eu me sentia muito vazia, muito sozinha, muito solitária. E por conta desse vazio, dessa tristeza, vinha pensamentos, eu escutava voz que eu tinha que me matar, porque eu já não tinha mais motivo para viver, porque eu não tinha mãe, eu não tinha pai, eu estava desempregada, eu não tinha ninguém. E para mim, naquele tempo, o meu bem maior já tinha ido embora, que era minha mãe. Então eu já não tinha mais motivo para sobreviver. E veio o desejo de eu me matar. Pela primeira vez, eu tentei suicídio 2 vezes. Pela primeira vez eu tentei dentro da minha casa, numa noite, numa madrugada, que eu cheguei da balada. Eu tentei cortar os meus pulsos, só que não tive coragem. E naquele dia eu me senti covarde. Eu fiquei pensando, poxa, eu fui tão covarde que nem me matar eu consigo. E eu vejo como o próprio Deus me impedindo de tirar minha vida. E eu continuei amarga, triste, me reservei, comecei a me fechar para o mundo, comecei a me sentir sozinha e já não queria ter mais contatos com ninguém. E a depressão ela iniciou mesmo quando, por conta da mágoa e desses vazios, quando o meu cabelo começou a cair. Eu era uma jovem normal e eu cheguei a ficar careca. E eu comecei a me sentir complexada, procurava especialistas, tomava remédios, mas não voltava, meu cabelo não voltava a crescer. A segunda tentativa foi porque eu não aguentava mais viver daquele jeito, me sentia inferior, não me amava mais. E foi quando eu consegui um emprego, depois de 3 dias, eu via as pessoas rindo, tirando chacota da minha cara. E vendo que eles estavam rindo da minha cara por conta da minha aparência, ali no Lago da Concórdia, o carro vinha, o farol estava aberto, os carros estavam passando bem na avenida e veio uma voz para mim passar na frente dos carros porque eu já não tinha mais motivo para viver. Ali foi a gota d'água, foi quando eu me joguei na frente do carro. E ele parou bem em cima de mim e me chamou de louca, falou porque eu estava fazendo aquilo, e as meninas que estavam comigo me puxaram e me levaram para a estação. Eu não tinha mais vontade de viver, já tinha tentado suicídio 2 vezes e não consegui. E já não tinha mais saída para mim, porque eu não tinha mais ninguém, não tinha mais opção. Recebi vários convites e dentre desses convites eu lembrei deles num momento em que eu me vi no fundo do poço de verdade, que não tinha mais ninguém. Eu cheguei nas correntes de libertação, sobrecarregada, angustiada, triste, desiludida praticamente da vida. Foi quando eu ouvi uma palavra que para o meu problema tinha solução. E lá eu encontrei, por mais que eu pensava que pessoas iam me criticar pela minha aparência, mas após acabar a reunião, eu me sentia acolhida, porque eu me sentia o patinho feio. Daquele dia em diante, eu comecei a frequentar constantemente as reuniões. Não é fácil, não foi fácil, ainda mais pra gente que é jovem, porque tem amigos, baladas, mas nesses momentos não tinha amigos. Quando eu estava precisando de ajuda, não foi amigos, não foi baladas que solucionou, foi Deus. E constantemente eu fui frequentando as concentrações de libertação e eu fui me sentindo melhor, fui me sentindo fortalecida. E quando eu percebi, eu já estava livre de toda a mágoa, de todo o vazio, de toda a angústia. E me tornei uma pessoa feliz, me tornei uma pessoa alegre. E aquela alegria que eu via nas pessoas quando eu cheguei na igreja, eu vi dentro de mim. E não tem dinheiro no mundo que pague isso, porque o que eu mais queria era ser feliz. E foi através dessas correntes que eu consegui a felicidade que eu tanto desejava. Quando eu não te conhecia, eu não via diferença entre ter e não te ter.
Os meus olhos eram cegos, eu pensava que a vida é só aquilo que se vê. E o tempo foi passando, o vazio aumentando no meu coração. Foram tantos os lugares que eu tentei te encontrar, mas foi em vão. Foi o Senhor Jesus que me fez entender que a vida é muito mais daquilo que se pode ver. Foi o Senhor Jesus que me fez tão feliz. Minha vida eu entrego a Ti, Senhor. Quando eu não te conhecia, eu não via diferença entre ter e não te ter. Os meus olhos eram cegos, eu pensava que a vida é só aquilo que se vê. E o tempo foi passando, o vazio aumentando no meu coração. Foram tantos os lugares que eu tentei te encontrar, mas foi em vão. Foi o Senhor Jesus que me fez entender que a vida é muito mais daquilo que se pode ver. Foi o Senhor Jesus que me fez tão feliz. Minha vida eu entrego a Ti, Senhor. E hoje, sexta-feira, além de nós realizarmos o trabalho de libertação contra toda a força da maldade, contra os 10 sintomas, você vai entender também a importância de você se tornar filho de Deus. Há muitas pessoas que são guiadas por espíritos que levam elas à dor e o sofrimento. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quando diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Minha amiga, o dia que você permitir que o Espírito de Deus venha guiar a sua vida, e isso é possível quando você se torna filho, você nunca mais vai saber o que é sofrimento. Você vai ter lutas, você vai ter problemas, você vai enfrentar situações adversas, mas em todas elas você será mais do que vencedor. Porque Ele estará te guardando, Ele estará te protegendo, Ele estará te conduzindo, te guiando a uma vida vitoriosa.
Por isso a importância de você se permitir ser guiado pelo Deus Altíssimo para que Ele te leve aos pastos verdejantes. E quem sabe você está aí afastado. Um dia o Espírito Santo guiava você, mas hoje você é um filho, mais um filho pródigo que se afastou dos caminhos de Deus. Como o Fabrício, que você vai ouvir agora, uma pessoa que era de Deus, mas veio ao fundo do poço, porque se desviou dos caminhos da fé. Eu tinha uma esposa, eu tinha alimento, eu tinha uma cama, eu tinha um colchão dos mais top para mim dormir. Hoje eu tô aqui nesse chão frio, dormindo em cima de um papelão. Me chamo Fabrício Vital do Carmo e tenho 41 anos. Eu cheguei na igreja no ano de 2000. Eu estava em depressão, entrei em depressão profunda. Eu tinha 18 anos nessa época. Aí foi onde eu fui para a igreja. E já cheguei no pastor, na mesma reunião eu cheguei no pastor, falei, pastor, eu quero me batizar. E batizei tudo, e aí eu fui de evangelização, evangelizando. Com 10 meses eu fui levantado obreiro, o pastor já me entregou o grupo de evangelização, falou, Fábio, você vai tomar conta do grupo de evangelização. Com um ano já de casado, já consegui comprar meu carro, e as coisas foi dando certo, eu fui prosperando, tudo foi dando certo para mim. Aparentemente estava tudo indo bem. Foi quando eu comecei a me esfriar. No começo eu priorizava as coisas de Deus, aí já deixei de não priorizar mais as coisas de Deus. Comecei a priorizar o quê? O trabalho. Eu pensava assim, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que prosperar. Já não valorizar mais, comecei a faltar reunião de quarta, comecei a faltar reunião de domingo. O pastor marcava evangelização, eu não ia na evangelização. Queria ganhar dinheiro, andar bem arrumado, roupa de marca. Esse era o meu propósito. Comecei a pensar que não precisava de ser dizimista. Um dia eu até falei para o obreiro, não precisa ser dizimista para ser próspero, não. Eu comecei a admirar as pessoas do mundo. Comecei a ver as pessoas, porque no meu trabalho tinha muitas pessoas que não eram da igreja, que prosperavam, que estavam bem, muito melhor do que eu, andando de carro do ano, caminhonete nova. E eu olhava aquelas pessoas e admirava elas. Orgulho, estava orgulhoso. Dentro daí, como obreiro. Eu que via igual, tinha aquele temor, aqueles bons olhos, eu comecei a me achar dentro da igreja. Nesse período, já começou a ficar mal o meu casamento, porque ela era dedicada. Me chamava, vamos pra igreja. E eu não. Aí comecei a esfriar com ela. Foi esfriando aos poucos, esfriando, ao ponto que eu não procurava, comecei a não procurar ela mais. Eu vi tanto com trabalho, que a gente era um casamento assim, muito unido. Aí eu comecei a nem procurar ela mais. Eu lembro um dia, o pastor me chamou e falou assim, Fabrício, o que tá acontecendo? Você não tá participando da reunião de obreiro? Você não vem quarta-feira na igreja mais? O que tá acontecendo com você? Eu vou te ajudar, me fale que eu vou te ajudar, eu quero te ajudar. E não tá acontecendo nada disso. Passou uns dias, eu não fui melhorando, não busquei ajuda. Eu falei, olha só o orgulho. Entrei no carro, fui lá em casa, busquei a gravata, voltei com orgulho, devolvi a gravata para ele. Não pedi ajuda, não pedi nada, simplesmente. Naquele momento, tirou um peso de mim. Pensei, agora tô tranquilo, não preciso dar satisfação mais. Eu ficava dando satisfação, não ia na reunião, tinha que dar satisfação. Faltava reunião de obreiro, tinha que dar satisfação. Não lia mais a Bíblia, não mais jejuava, toquei no dízimo. Aí eu comecei a não vendia. Começou a voltar muito cheque, na época eu trabalhava com cheque, começou a voltar muito cheque. Começou a vir muita cobrança em cima de mim. Eu lembro um dia eu discuti com a minha ex-mulher dentro de casa. Peguei a cadeira assim, joguei. Eu nunca agredi ela, mas eu discuti com ela, joguei a cadeira assim pro lado. Não dá mais, a gente vai separar. Peguei minha mala, deixei ela chorando, nossa, ficou chorando. Peguei o carro, fui atrás de um colega do passado. Me arruma uma maconha pra me fumar. Ele falou, não, Fabrício, não gosto da maconha não. Você é doido, cara? Você é da igreja. Você vai fumar maconha? Eu vou fumar maconha. Eu quero uma maconha. Você arruma uma maconha pra mim. E eu fui lá e arrumou um baseado pra mim, eu fumei. Aí eu lembro um dia, eu fui num rapaz que fumava maconha, atrás de maconha. Cheguei lá, ele tava fumando crack. Aí eu comecei a fumar crack com ele. A hora que eu percebi, a hora que a ficha caiu, eu tava morando na rua. Andando pra cá, pra lá, de setor em setor, atrás de droga. E fui acostumando com a rua. A rua você acostuma com ela. Fui acostumando a dormir no chão. Fui acostumando a não tomar banho. Passava fome. Ficava 3, 4 dias, 5 dias sem comer.
Aí eu ia no restaurante, pedir comida, na casa de alguém, pedir comida. Ele chegava aqui na porta da minha casa, que a gente quase não conseguia ficar perto dele, o quanto que era o mau cheiro do corpo dele. Nós internamos ele 15 vezes, em casa de recuperação. Nenhuma deu conta dele. Então eu senti assim, eu preciso fazer um plano funerário para esse menino, porque eu tô vendo a hora de receber a notícia que o Fabrício está morto. Eu chorava. Eu lembrava daquela canção. Quantas vezes eu lembrei da canção e chorava, do Bispo Crivella, que ele fala, nas noites frias da minha solidão, eu lembrava das manhãs na casa do Senhor. Eu tinha paz, tanta calma em minha alma. Eu pensava, meu Deus, eu tinha paz, eu tinha uma esposa, eu tinha alimento, eu tinha uma cama, eu tinha um colchão dos mais top pra mim dormir. Hoje eu tô aqui nesse chão frio, dormindo em cima de um papelão. Eu lembro um dia eu tava bebendo aqui no centro de Goiânia, na esquina do templo. Aí tinha um senhor na porta do bar que eu tava bebendo, um bar-restaurante, parado com uma bicicleta. Eu olhei pra ele assim e falei, vou tomar a bicicleta desse cara e vou fumar ela de droga, vou trocar ela em droga. E fui em cima dele, na cara dura assim, e tomei a bicicleta dele. Aí virou aquela briga nós dois. Eu dei um murro nele, acho que eu tava possesso, que eu dei um murro nele que ele caiu. E que ele caiu, eu corri pra dentro do bar do restaurante pra pegar uma faca pra matar ele. Eu falei, vou matar esse cara. Nisso veio 3 viaturas. Aí o pessoal lá viu aquela confusão toda minha. Eu corri, nessa mesma hora eu corri pra dentro da igreja. Sentei e chorava. E botei a cabeça assim na poltrona e chorando. E aí o pastor veio falar comigo. O pastor já me conhecia da rua. Falou, por que você tá chorando, Fabrício? Eu falei, pastor, eu tô chorando porque eu vou morrer e vou pro inferno. E ele falou, não, você não vai morrer. E ele apontou pro altar e falou assim, você vai ficar. Isso foi na sexta-feira. Você vai ficar, você vai buscar a Deus como você nunca buscou na sua vida. Que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que isso aconteceu. Não foi fácil. Porque eu cheguei muito carregado dentro da igreja. Eu punha o pé na igreja e eu manifestava. Como é que você derruba alguém na minha posição? Olha isso, pessoal. Fala pra eles. Mostra o que você me mostrou. O quê? Olha só. Pelos olhos. Existia uma bagagem do mundo dentro de mim, de 15 anos, de mais de 15 anos. O mundo estava dentro de mim. Então, para o mundo sair de dentro de mim, foi muito complicado. Eu sabia que eu tinha que nascer de Deus. Que eu tinha que ser uma nova pessoa, realmente. Aí eu já não queria mais ficar fedido. Cacei um jeito, arrumei um lugar ali, tomei um banho. Parei com o crack, coisa que era quase impossível na minha mente, era impossível. Aí veio a Fogueira Santa. E nessa Fogueira Santa, realmente, aí sim, eu vi ali uma oportunidade de eu receber de Deus o que eu estava buscando, E o que eu estava buscando? Agradar a Deus. Ser um filho de Deus. Não deixar mais as coisas do mundo me iludir. E foi o que eu fiz. Eu me lancei na Fogueira Santa. Eu não pedi vida financeira. Eu não pedi sobre minha vida sentimental. Eu escrevi o meu pedido assim. Foi a única coisa que eu escrevi no meu pedido. Me ensina a te agradar. Aí eu comecei a levar os propósitos de Deus a sério. Voltei a ser dizimista. Com tudo. Eu me libertei. Eu lembro que eu já não manifestei mais. Veio o propósito do jejum de Daniel. Eu abracei o propósito do jejum de Daniel. Busquei a Deus como eu nunca tinha buscado. Com toda a minha alma, com toda a minha força. Eu busquei. Eu falei, eu vou nascer de novo. E fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero Deus. Eu quero conhecer Deus. E foi o que aconteceu. Eu conheci Deus aquele dia. Eu fui batizado na reunião do discípulo, no sábado. E eu nunca vou esquecer esse dia. Hoje eu tenho o caráter do Filho de Deus. O meu pensamento é a salvação da minha alma. Fui liberto do crack. Deixei de ser morador de rua, que eu pensava que era impossível. A minha vida financeira, que não é mais prioridade. Eu não preocupo com o trabalho. Deus tem me abençoado do meu trabalho. E até eu fico espantado, porque eu tenho tanta encomenda do meu trabalho, que eu mexo com venda, que eu não consigo, eu não dou conta. Eu não consigo entregar os pedidos que eu tenho.
Eu vou terminar o ano com os pedidos, porque eu não consigo. E eu creio naquela promessa assim, que ele falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Então hoje, para mim, as outras coisas são outras coisas. Não é prioridade. Hoje, as pessoas veem o Fabrício, não acreditam que é aquele Fabrício. É nítido a mudança dele, a transformação da vida dele. Meu foco agora é Deus, meu foco é almas. Meu foco é estar aqui dentro da igreja. É trabalhar para Jesus. O que me trouxe alegria de verdade foi eu ter recebido o Espírito Santo, ter me tornado verdadeiramente um filho de Deus. Isso sim, isso me completou. Hoje eu sou completo. Que bacana a história do Fabrício, né, pastor Alexandre? Hoje ele é completo, porque hoje ele é filho. Hoje ele tem acesso à herança do pai. Hoje ele está bem. Hoje ele é um homem transformado, mudado. E é o que Deus, minha amiga, ele deseja fazer na sua vida. Ele quer que você se torne de fato e de verdade filho e deixe de se relacionar com ele como criatura e criador. E quando uma pessoa se torna filho ou filha de Deus, ela passa a herdar aquilo que o Pai tem para dar. Nós falamos sempre das bênçãos materiais, mas sobretudo nós sabemos que está prometido na palavra dele o seu espírito, a salvação eterna, a paz interior. Como nós ouvimos no testemunho, Fabrício, ele disse que a vida financeira dele já não era mais uma prioridade porque ele alcançou o maior tesouro. E hoje ele é próspero, abençoado. O Pai, ele sabe da sua necessidade, tá bom? Vamos ficando por aqui. Que Deus ilumine a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, hein? E lembre-se, hein? Deus quer, pode e vai mudar a história da sua vida. Muito bom dia. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.